de ter sido agraciado com essa aula, porque é um assunto que eu gosto bastante. Inclusive, fez parte da minha dissertação, agora no ano passado, em 2020. Então, vou trazer muita coisa sobre interdisciplinaridade, da qual nós trabalhamos, nós aplicamos em sala de aula e utilizando alguns teóricos, né, tradicionais dentro da interdisciplinaridade, mas especialmente, não deixando de esquecer dele, né, Paulo Freire. Então, é mais ou menos isso que nós vamos fazer hoje, na parte da tarde. Nós vamos compartilhar uma experiência recente que eu tive com os alunos de uma escola da qual eu ainda trabalho, eu sou professor titular dessa escola, e eu gostaria que vocês, ao final, quando nós chegássemos ao guia de atividades interdisciplinares, que é um dos produtos desse trabalho, eu gostaria que vocês dessem ideias, vocês ficassem à vontade para propor alguma ideia interdisciplinar, e isso vai fazer parte também da nossa atividade, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós começamos aqui, o nome do nosso, dessa aula é Experimentação em uma Visão Interdisciplinar. Eu, professor Alissone, e o professor Jardel ficamos responsáveis por essa aula. O professor Jardel já ministrou aula pela manhã, já ficou com a turma da manhã, e eu fiquei com a turma da tarde. Então, vamos lá. Pessoal, eu vou começar. Aqui nós vamos ter uma conversa franca sobre a nossa prática, o que nós estamos fazendo perante a nossa prática docente e a interdisciplinaridade. Então, antes de começar esse diálogo, essa conversa, eu trago aqui um conceito de interdisciplinaridade na qual a palavra interdisciplinaridade ela é muito difícil de ser conceituada. Bom, os autores e teóricos que trabalham com interdisciplinaridade, eles não se acertam quanto ao termo interdisciplinaridade, mas que fica claro que a interdisciplinaridade ela é uma prática onde nós vamos sair de um campo unidisciplinar e partir para um campo interdisciplinar, ou seja, nós vamos sair da nossa disciplina, do nosso quadrado, e vamos trabalhar um assunto. Eu não gosto da palavra conteúdo, nós vamos trabalhar um assunto de uma abordagem ampla, de uma abordagem sobre várias disciplinas, mas no mesmo eixo e o mesmo objetivo. Então, de acordo com o dicionário OAS da língua portuguesa, a palavra interdisciplinaridade, ela diz algo que estabelece relações entre duas ou mais disciplinas, ou um ramo de conhecimento, ou o que é comum a duas ou mais disciplinas. Então, nós temos uma palavra, como eu acabei de falar, que, para conceituá-la, não é uma tarefa fácil, porque nós temos, dentro da interdisciplinaridade, nós temos vários campos. Nós temos dois grandes grupos de interdisciplinaridade, que nós vamos falar agora mais à frente, e cada grupo desse aí, ele vai sendo dividido em pequenos grupos, ou então pequenas teorias. Então, nós temos a interdisciplinaridade algo bem complexo, bem grande, mas que todos eles concordam, né, que é algo que estabelece relação entre duas ou mais disciplinas, ou então áreas do conhecimento. Pode passar. Então, quando nós falamos de interdisciplinaridade, é muito comum nós ouvirmos professores e professoras falarem de multidisciplinaridade, pensando que é interdisciplinaridade,
ou então de transdisciplinaridade. Na realidade, há uma certa mistura. Eu não vou dizer confusão, mas uma certa mistura. Por quê? Porque interdisciplinaridade é um termo novo, vamos dizer assim, é um termo que está na moda. Você falar que algo é interdisciplinar. Então, muitas vezes você encontra uma certa mistura entre o que é interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar. Então, vamos entender aqui, de forma bem simples, bem didática, o que é cada uma desses termos. A multidisciplinaridade, nós trabalhamos isso aí, na realidade, o currículo da educação brasileira é um currículo multidisciplinar, onde nós temos várias disciplinas, e essas disciplinas, né, esses currículos, essas áreas, elas são isoladas, e, a grosso modo, nós podemos dizer que é como se cada um trabalhasse no seu quadrado. Então, o professor de matemática, ele vai receber o livro didático, né, o livro curricular, e fazer um planejamento dele à parte, diferente também do professor de ciências, de biologia, o professor de história. Então, a multidisciplinaridade é o que, na realidade, nós vivemos ao longo dos anos, né, anteriores, e que nós estamos buscando mudar. Né? A BNCC, ela agora, ela frisa bastante, busca essa interdisciplinaridade efetiva para ver se nós consigamos vencer, né, esse aprendizado isolado, fragmentado. Então, a multidisciplinaridade é como se eu estivesse falando que cada um trabalhasse no seu quadrado, nós fragmentássemos o conhecimento. Então, o conhecimento que é universal, quando você entra para a universidade, você vai entrar num universo de conhecimento. Por mais que, por exemplo, eu fiz o curso de biologia, mas nós entramos em contato com psicologia, filosofia da educação, então o conhecimento ele é universal. E isso no ensino médio não ocorre. Não ocorre isso no ensino médio, diferentemente da universidade. Então, o que a BNCC está buscando é já trazer essa universalização do conhecimento para o ensino médio. E a multidisciplinaridade, ela trabalha em disciplinas isoladas, né? Infelizmente. Eu não sei se tem algum professor aqui do Maranhão, mas do Maranhão agora, o governo estadual, ele lançou um programa que diz, o nome do programa é Tudo Junto e Misturado. Então, por exemplo, esse ano nós fizemos um planejamento onde os professores de biologia, química, geografia sentaram juntos para traçar uma metodologia, façam uma convergência, né? E que não fique aquela coisa isolada. Ah, vocês viram isso? Você está lá no terceiro ano e diz assim, ó, pessoal, vocês lembram lá no primeiro ano como professor de história? Ou então, lá em matemática, vocês estudaram o Triângulo de Pascal, lá no ensino. Ou seja, então, é uma tentativa, né, de se aplicar já essa interdisciplinaridade. Nós estamos aí num projeto piloto, de fato, é um projeto piloto, mas que já busca romper a multidisciplinaridade, tá bom? Eu não vou falar agora da interdisciplinaridade, que eu vou fechar, eu gostaria de fechar com a interdisciplinaridade. A transdisciplinaridade, ela já é o oposto da multi. Se a multidisciplinaridade, ela diz, ó, o conhecimento, nós vamos dividi-los em pacotes, cada pacote vai ser entregue a um especialista, e esse especialista, nesse pacote, vai ensinar o aluno e a aluna em seu tempo. A transdisciplinaridade não. A transdisciplinaridade ela não divide o conhecimento em pacote, ou seja, ela diz que o conhecimento ele é uno, é todo, e que nós não podemos isolar o aluno e a aluna de ter acesso a esse conhecimento de forma integrada. Então, a transdisciplinaridade ela é sem fronteiras de disciplinas. É como se eu começasse a falar um assunto na sala de aula e esse assunto pendesse, eu puxasse para um contexto histórico
E o mesmo professor, eu mesmo, tenho que dominar esse conteúdo de história e falar para os alunos naquele mesmo período, naquele mesmo momento, né, de aula de biologia, por exemplo, da varíola. Eu estou dando aula de vírus, aí falo sobre varíola, então eu começo ali a dizer, ó, nesse período histórico, vocês lembram? Lá na Segunda Guerra Mundial, ou seja, eu tenho que dominar tudo. E o que eles tentam, né, de fato, é não limitar o, o, o acesso do aluno, da aluna, né, para o conhecimento que é universal. Então, é um ensino sem fronteiras, é um ensino sem disciplinas. Porém, a interdisciplinaridade, que é o que nós estamos caminhando, nós estamos saindo dessa multidisciplinaridade e entrando na interdisciplinaridade, nós temos o quê? Nós temos as disciplinas ainda, elas são isoladas, são separadas como pacotes ou áreas do conhecimento, mas, porém, que são trabalhadas juntas. E essa junção aí, ela tem um único propósito. Tá bom? Então, nós temos vários assuntos que podem ser abordados de diversas frentes. E o que a interdisciplinaridade ela busca é essa junção. E o que nós vamos ver hoje, né, como um experimento em uma visão interdisciplinar, foi uma prática interdisciplinar onde nós pegamos um assunto de relevância, de importância social, de importância econômica, de importância ecológica, e fizemos uma abordagem interdisciplinar utilizando aí três frentes do conhecimento, inclusive uma dentro da multidisciplinaridade não faz parte da área do conhecimento, tá bom? É como se eu tivesse é, transpondo os muros da área do conhecimento e buscando uma outra disciplina para poder a gente fazer essa abordagem. Então, é isso. Então, nós temos que ter discernimento do que é cada um desses campos, para nós não estarmos pisando num campo errado e falando uma outra coisa, tá bom? Que é muito comum. Nós estamos falando aqui de transdisciplinaridade ou multidisciplinaridade como se fosse uma interdisciplinaridade. Professor, só um minutinho, professor, tá? Algum momento que o seu áudio não tá bom, alguma coisa está acontecendo aí? Professor Jefferson, é com o senhor ou com ele mesmo? O áudio Está dele está falhando? falhando demais, demais. Veja se são com outras pessoas, porque no meu aparelho eu acredito que não seja. E bem no início ele estava muito bom, agora está falhando bastante. Jefferson, liga aí o áudio aí, o seu. Na internet, pessoal. Meu áudio aqui tá ótimo aqui. Tá me ouvindo direitinho aí, Eduardo? Tô ouvindo perfeitamente. A professora, é a professora Ciene, né? É isso? Professora Ciene A Almeida? minha internet não. Minha Professora internet está Ciene, topada aqui, só eu estou usando. pois às vezes, por exemplo, aqui muitas vezes eu estou usando a internet, o sinal tá topado, mas às vezes não Tem está um, entregando, o pacote não está tem um, entregando. mas tem um sinal aí de Alisson Moraes que está só a bolinha rodando. O meu áudio também tava bom, tava escutando bem. O Gerson está ouvindo bem, Gerson, aí, que eu estou falando? Eu Continua, professor, vai. Eu sugiro, Eu, professora, eu sugiro que a senhora aí, você, eu vou sair e vou entrar de novo. justamente, saia e entre novamente para ver Professora, se permanece. porque realmente o áudio está bem estável, não tá ruim não. É por conta da conexão mesmo. Pronto. Às vezes é questão de entrega de pacote, né, da internet. O sinal tá topado, mas o pacote não está chegando. Então, vamos ver aí, torcer para que, né, ela consiga. Nós vamos esperar ela entrar ou vamos passar? Vamos aguardar um minuto, ver se ela entra, porque ela está acompanhando. Então é isso, pessoal. Para a gente não ficar calado aqui,
em silêncio. Vocês já imaginaram uma educação transdisciplinar, onde a formação do professor, de fato, será uma formação universal? Eu fico imaginando no tempo que não tinha biologia, não tinha física, não tinha química, existia naturalismo, né? Os filósofos gregos, eles eram naturalistas, a maioria deles, e eles detinham conhecimento, né? Eles detinham conhecimento de praticamente todas as áreas. Então, não vou dizer uma utopia, né? Porque isso já ocorreu em um determinado momento histórico, mas que no modelo educacional vigente, que é um modelo tradicional, conservador, né? Que é esse multidisciplinar, eu acho ainda uma realidade muito distante nós chegarmos a essa educação sem fronteiras disciplinares, né? Onde o professor, o mestre, filósofo, chamava o pupilo, o aluno, para dar uma volta. Vamos dar uma volta. E lá ele falava de praticamente tudo. Ele falava sobre, ele mandava o pupilo olhar para o céu e começava a falar das constelações, de astronomia, e ali falava de momento histórico e os animais, ou seja, todo mundo, todo o universo que o cercava era compreendido, e era compreendido de uma forma una, né? Uma ligação direta com todas as explicações, onde o pupilo, o aluno, naquele tempo era um direito masculino, o aluno, ele se tornava um mestre, ele se tornava um mestre naquilo. Então, nós temos aí um caminho muito longo a percorrer para que a gente chegue nesse patamar educacional aí. Nós estamos muito amarrados ainda, infelizmente, na educação conservadora, nessa educação tradicional, não só em termo curricular. A BNCC está rompendo devagarzinho aí a casca desse ovo, mas, porém, a prática conservadora, ela insiste. A BNCC de 2018, mas nós temos professores formados aí há muitos anos atrás que não buscam essa formação continuada e continuam fazendo e praticando, tendo essas práticas, né, conservadoras, essas práticas tradicionais. A professora Ciene entrou? Ei, Nós professor, podemos... já estou aqui, já estou dentro faz hora. Pois vamos lá, Jefferson, passe aí o slide. Pronto. Pessoal, a BNCC, né, ela busca, como eu acabei de falar, em poucas palavras, ela busca romper a casca desse ovo tradicional da educação brasileira, né? Como meu avô costuma dizer, alguém pariu esse ovo. E esse ovo aí, essa casca é dura. Então, a BNCC, ela tem como um dos objetivos a interdisciplinaridade, né? Então, assim, quem já leu a BNCC sabe que nos capítulos introdutórios ela já fala sobre interdisciplinaridade, ela fala muito sobre experiências, né? Diversidade, contexto. Então, tudo isso são palavras que remetem à interdisciplinaridade. Então, a interdisciplinaridade ela é contemplada nos quadros de conteúdos e de objetivos de aprendizagem da Base Nacional Comum Curricular, na BNCC. Então, nós estamos falando de algo novo, né? De algo novo em questão de aplicação, porém, nós temos aí 1972, 1936, onde surgiu o termo, né, interdisciplinaridade, mas que só veio a ganhar espaço na década de 70. Então, se nós analisarmos, já temos aí algumas décadas atrás que estudiosos falam sobre interdisciplinaridade, mas que, por algum motivo, né, esse motivo aí é esse tradicionalismo, acaba, vamos dizer, não permitindo essa aplicabilidade, essa aplicação na nossa prática, no nosso cotidiano. Então, a BNCC, ela vem aí agora, ela vem como uma base, né, um sustentáculo, para que nós, professores, professoras do ensino fundamental e ensino médio, tenhamos
respaldo para trabalhar em interdisciplinaridade. Nenhum coordenador, né, ou diretor pode hoje chegar e dizer assim, não, rapaz, esse negócio de interdisciplinaridade aí é frescura. Isso é coisa para professor que não quer trabalhar. Levar aluno para a quadra com outros professores, tá, e fazer aquilo ali. O professor tem que dar aula na sala de aula. Então, assim, nós temos, né, esse documento aí como base, nos amparando as nossas ações interdisciplinares. Então, nós já temos aí, né, como colocar a primeira marcha e começar essa caminhada, começar a se deslocar. Então, a BNCC, ela traz, né, isso aí, ela traz interdisciplinaridade nos capítulos introdutórios, e uma coisa que eu considero muito importante, porque está ligado diretamente com interdisciplinaridade, a aplicação onde a interdisciplinaridade ela vai valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu próprio projeto de vida, como liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Então, pessoal, a interdisciplinaridade ela vai permitir, como esse trecho ele traz, o aluno e a aluna entender as relações próprias do mundo que o cerca, que é o mundo do trabalho, é o mundo da vivência cultural, onde o jovem está inserido, né? Então, todas essas palavras, diversidade de saberes, vivências culturais, experiências, né? Liberdade, autonomia, são palavras que estão intimamente ligadas com a interdisciplinaridade. Por quê? Porque, como nós acabamos de falar, quando você tem uma visão holística de determinado assunto, quando eu olho para o lado, para o outro, eu consigo compreender ele de diversas formas, eu acabo tendo aí, né, uma relação onde o mundo que me cerca, me dando liberdade e autonomia de ter uma consciência crítica sobre as minhas discussões, sobre os meus direitos e deveres como cidadão. Então, nós temos aí a interdisciplinaridade, ela é amparada de forma efetiva na base da BNCC, tá bom? Jefferson, passa aí. A interdisciplinaridade, ela vem a ser dividida em dois grandes grupos. Nós temos a interdisciplinaridade compósita e a interdisciplinaridade estrutural. A compósita, ela é um pouco mais, vamos dizer assim, é um pouco mais inflexível na questão da metodologia. Por quê? Porque a composta, as disciplinas ou então os agentes envolvidos, eles têm que estar alinhados tanto no mesmo eixo, né? Nós temos axioma. Então, tem que existir o axioma e esse axioma ele tem que se ramificar em disciplinas que estão alinhadas tanto no eixo educacional, né? No eixo, como também na sua própria metodologia. Então, essa interdisciplinar composta, ela é trabalhada muito em escolas, né, europeias, porém, a interdisciplinaridade que nós aplicamos nesse experimento, na visão interdisciplinar, ela é uma interdisciplinaridade estrutural. Primeiro, por quê? Porque nós temos um axioma, sim. Nós temos o surgimento de um determinado assunto. Mas esse axioma não vai ter um ramo mais, vamos dizer assim, mais robusto e outros menos robustos. Não existe vamos dizer, uma hierarquia entre esses axiomas, entre esses eixos que nós vamos falar. Que, diferentemente na composta, vai ser uma interdisciplinaridade composta por vários ramos, mas que existe um eixo central, que é como se ele fosse o mais importante, ou então o que tivesse mais relação ligada. E aí, a interdisciplinaridade estrutural não. Ela vem a ser o quê? Uma interdisciplinaridade onde cada disciplina tem a sua importância
com o mesmo peso, a mesma relevância, sem essa relação de hierarquia entre as disciplinas. Ok? Então, nós vamos fazer o quê? Trabalhar com a interdisciplinaridade estrutural. Passe aí, Jefferson. Como foi nossa abordagem? A nossa abordagem ela ocorreu em uma escola de ensino médio de referência do município de Timon, do Maranhão, aqui colado com Teresina, atravessou a ponte, já estamos em Timon. Timon é o quarto estado mais populoso do Maranhão, né? Então, é muito grande. E nossa abordagem nessa escola, ela foi uma abordagem interdisciplinar estrutural, onde o diretor nos permitiu, deu carta branca, para que nós fizéssemos um planejamento e chamássemos as disciplinas que quisessem participar. Como ano passado foi um ano de pandemia, eu tive muita dificuldade de fazer essa abordagem estrutural. Por quê? Porque os professores não queriam ir para a escola, eles, né, tinham receio de contrair, por mais que a escola tivesse toda a questão da sanitização, álcool em gel, uso de máscara, mas foi compreensível. Mas nós conseguimos fazer essa interdisciplinaridade estrutural trabalhando 3 disciplinas, 3 áreas do conhecimento, vamos dizer assim. Então, nós fizemos uma abordagem interdisciplinar estrutural, onde nós buscamos a interação com 2 ou mais disciplinas, foram 3, e não houve supremacia de nenhuma sobre as outras. Como eu falei, não há essa relação hierárquica, porque eu estou trabalhando um assunto que é óleo de cozinha descartável, eu vou trabalhar e dizer, óleo de cozinha descartável, ele se encaixa mais com isso. Então, aqui é o principal, os outros vão só auxiliar. Não. Cada professor teve, dentro do planejamento, como projetar, arquitetar essa abordagem aí de forma livre, tá bom? E também buscando uma reciprocidade na integração e convergência do conhecimento. Então, o que foi que eu fiz? Eu utilizei aí a abordagem estrutural de Japiaçu, que é considerado o pai da interdisciplinaridade, tá bom? Então, quando se fala em interdisciplinaridade, nós estamos aí trabalhando em cima da base, ou então nos apoiando nos ombros de Japiaçu. Passa, Jefferson. Vamos ao que interessa, de fato. É lógico que o que nós falamos aqui é interessante, né? Mas o que está ligado é ao experimento em si. Então, o nosso experimento interdisciplinar, como é que ele ocorreu? Primeiro, eu tive uma ideia que, quando eu entrei no mestrado da Universidade da UESP, eu já tinha feito uma pesquisa com óleo de cozinha descartável, né, porque eu já trazia na minha prática, na minha vivência, não como professor, mas como ser humano, essa prática de fazer sabão em casa. A minha avó, no interior de União, já fazia sabão, né, com a banha do porco, que matava o porco, que tirava a banha ali, a gordura, né, da carne do boi. Então, a minha avó já fazia isso, e minha mãe, ela aprendeu, trouxe como uma prática também de vivência, e fazendo aqui, na nossa prática aqui, nós todos aqui pequenininhos, né, crescendo, vendo aquilo ali, acabamos aprendendo. E sabendo que nós não jogamos o óleo de cozinha fora. Então, observe, o que foi falado lá atrás, lá na BNCC, que é uma experiência de vida, são as vivências do cotidiano que nós utilizamos quando nós estamos falando de interdisciplinaridade. Nós trazemos a experiência de vida dos alunos para dentro do experimento. Porque apesar do aluno ser chamado aluno, né? Essa palavra remete
há uma negação de luz, né? Lá no tempo do iluminismo, o indivíduo que tem conhecimento tem luz. O que não tem conhecimento, ele é um aluno. Mas nós sabemos que hoje esse termo, além dele estar ultrapassado, nós sabemos que os alunos, eles trazem, né? Eles trazem consigo muita prática de vivência durante a sua vida. Então, nós vimos ali, Jefferson, volta só um pouquinho, só para me encerrar esse slide lá atrás. Então, nós temos aqui um experimento disciplinar, onde nós vamos pegar o óleo de cozinha descartável, o que eu já fazia durante a minha vida toda, armazenar o óleo de cozinha, para que esse óleo não seja descartado no ralo da pia, não ganhe um córrego e atinja aí um corpo d'água. Ou então seja descartado em local impróprio, vamos dizer assim. O óleo de cozinha, por que ele foi escolhido como o óleo de cozinha foi escolhido como objeto desse estudo? Primeiro porque o uso é mundial, é global. Então todo mundo usa óleo. Não importa se é de soja, se é azeite de coco, mas tudo é óleo. Então, o óleo ele é um material de uso universal, global. E o problema de descarte incorreto, ele é cultural. Então, em cima disso, nós tivemos a ideia, vamos pegar esse óleo aqui e fazer uma abordagem interdisciplinar, não buscando apenas uma educação ambiental, que foi um eixo temático, a educação ambiental, mas não uma educação conservadora. Nós não vamos jogar o óleo no meio ambiente porque o óleo vai matar os peixes, ou porque o óleo vai poluir o rio. Não nessa visão. Nós temos que colocarmos dentro de uma visão, né, transformadora de Paulo Freire, que ao jogar o óleo fora, nós estamos nos prejudicando diretamente, nós. Porque nós somos parte integrante do que nós chamamos de natureza e, ao fazer isso, nós estamos prejudicando a nossa própria sobrevivência, ou então nós estamos atentando contra nós mesmos. Pronto. Então foi isso. Chamei o professor de química. Tony, Oi. desculpa só intervir aqui na tua fala, que está muito legal, mas assim, é um fato bem curioso que eu estava vendo, né? E aí, agora, para você falar da questão da contaminação, eu fui pesquisar aqui, e 1 litro de óleo, por exemplo, né, quando é liberado assim no ralo, vamos dizer, ele pode contaminar até 25 mil litros de água. Eu não sei se essa informação, de fato, o quanto que ela realmente é verdadeira, né? Mas é um número muito grande, né? Se a gente for pensar, 20 mil litros de água é muita água. Não, mas isso é verdade. Eu não tenho esse parâmetro aí, né, dessa medição que você está falando, mas o plano de lei do Senado, uma PL do Senado que trata sobre o óleo de cozinha descartado, ele traz que 100 ml de óleo descartado no meio é responsável pela poluição de 10 mil litros d'água. É isso. Então, 100 ml é capaz de poluir 10 mil litros d'água. Se nós analisarmos a quantidade de óleo descartado diariamente nas cozinhas, né, e restaurantes, nas cozinhas domiciliares brasileiras, é muita coisa. Mas, obrigado, Juniels, pela essa informação. Então, fizemos o quê? Então, baseado na informação do professor Junielson, então é muito mais água. E nessa sua aí, 10 mil litros com 100, vai dar 1 milhão de litros de água. É muita água. Se for matemática, tiver um professor de matemática aí. Mas o Junielson, ele falou, se eu não me engano, foi 1 litro de óleo. Foi 1 litro, foi, Junielson? Mais 100 ml. Vai dar 5, então vai dar 500 mil. 1 litro para 25 mil. Se for 100 ml, vai dar 500 ml. Tá bom. É muita coisa, né? O estrago, de fato... Demais, o estrago é muito grande. É muito grande. Isso volta para nós, isso repercute diretamente na nossa vida. Mas vamos lá. Aí nós chamamos os professores, professor de Química, professor Wesley, ele topou o desafio, professor de Geografia, professor Maurício topou o desafio, e nós sentamos e fizemos um planejamento convergente para o óleo de cozinha, mas
sem hierarquia em nenhuma das disciplinas. Cada um trabalhou o que achava interessante, né? Dentro do nosso planejamento, nós discutimos essa relação do óleo cozinha de forma global. Para quê? Buscando o quê? O que nós chamamos de retotalização do conhecimento. Então, nós vamos ver aqui as etapas. Passa aí, Jefferson. Pronto. O óleo de cozinha descartável foi escolhido como um objeto do experimento porque causa diversos impactos ambientais, como nós acabamos de falar. São impactos enormes. Nós não podemos nem calcular aqui a quantidade de óleo descartável que vai para o meio ambiente todos os dias, mas dentro da nossa pesquisa nós conseguimos mensurar, pelo menos no município de Timon, já foi trabalhado, através de uma investigação interdisciplinar em uma escola em Mato Grosso do Sul, em Jaciara, na cidade de Jaciara. Pereira e colaboradores, os professores, fizeram uma investigação interdisciplinar utilizando o óleo de cozinha descartável e seus impactos ambientais. E eu achei muito interessante e também serviu ali como modelo, com várias ideias para a gente aplicar a nossa pesquisa. E também porque o óleo de cozinha, quando vocês forem fazer um experimento interdisciplinar, tentem facilitar a vida, né, dos professores que vão participar e também como a dos estudantes, dos alunos. Por quê? Porque o óleo de cozinha ele é um objeto que está ao alcance de todos, de todos. Então, permite que ninguém fique de fora dessa experiência. Por exemplo, as oficinas ecopedagógicas que vão trabalhar, na realidade, a ecopedagogia, ela é uma vertente da educação ambiental de Paulo Freire. Ela diz que nós temos aí a pedagogia da terra, vamos dizer assim, e dizemos que a prática, a vivência, o que você aprende de forma significativa é o que você vive. Então, quando o estudante ele participa de uma oficina onde ele manuseia, onde ele faz, ele coloca a quantidade de reagentes e tudo, e sem ele apenas estar ali observando como um mero espectador, ele aprende de fato. Então, as oficinas ecopedagógicas, elas são facilmente aplicadas com óleo de cozinha. E nós vamos ver aí que nós fizemos, né, uma aplicação com esse óleo lá ao finalmente com os estudantes lá. Pode passar. Como foi que nós dividimos esse experimento? Cada disciplina, nós pegamos aí, no planejamento nós decidimos, nós vamos aplicar uma ecopedagogia, uma atividade ecopedagógica, mas buscando aí a vivência prática, o contexto social que o aluno está inserido. Por quê? Porque Gadot, em 2009, diz que se o ensino não tem importância, não tem contexto para o aluno, não tem importância para ele. Nós já vimos muito dizer assim, rapaz, para que eu vou usar função de segundo grau na minha vida? Rapaz, o que eu vou fazer com uma derivada? Isso aqui vai servir para quê na minha vida? Então, se não existe uma relação direta com o conteúdo, né, com o assunto, porque conteúdo, para mim, ganha forma. E o que tem forma não pode expandir. Para mim, eu não gosto dessa palavra conteúdo. Mas o assunto, se ele não tem uma relação com o contexto social do estudante, ele acaba não tendo importância para ele. Então, Gadot diz, as atividades ecopedagógicas, elas têm que estar inseridas no contexto social e no cotidiano, na vida, na vivência, no dia a dia do estudante. Para quê? Para que ele passe a ter importância e ele aprenda de forma significativa sobre esse conteúdo. E foi o que nós fizemos. Pegamos aí, dividimos em 3 atividades ecopedagógicas. O professor de geografia ficou responsável por montar um painel de análise. Mas qual a importância do painel de análise? Eu vou explicar agora, em cada uma das etapas, qual a relação do tema óleo de cozinha descartável com cada uma das disciplinas. E a sua importância, nós vamos fechar na redoma, na bola, no todo, né, para a gente entender que nós podemos olhar para todos os lados e enxergar esse óleo de cozinha aí sendo trabalhado,
né, de forma interdisciplinar. Então, o professor de Geografia montou um painel de análise socioambientais, nós vamos ver agora mais à frente. O professor de Química, por sua vez, fez uma abordagem laboratorial, fez uma abordagem do óleo de cozinha em questão as propriedades físico-químicas, nós vamos também explicar. E eu, como professor de Biologia, fiz uma abordagem social, né, e uma abordagem ecológica. Primeiro, eu apliquei o filme A História das Coisas para os estudantes, para os alunos e as alunas, que é um filme que trata sobre a questão de produção e consumo mundial. E o óleo de cozinha faz parte dessa produção, desse consumo mundial também. E essa questão do consumo está relacionada diretamente com quem mais consome, mais descarta. E aí nós temos aí, depois da aplicação desse filme, uma divisão em duas atividades relacionadas ao filme, que é um lixo para chamar de meu, cada um vai juntar o seu lixo, não explicar daqui a pouco, e a oficina, né, de reciclagem. Passa aí, Jefferson. Pronto, vamos começar com geografia. Lembre-se, o tema do experimento, o objeto de estudo do experimento foi o quê? O óleo de cozinha descartável. O óleo de cozinha descartável. A disciplina de geografia, o professor de geografia, ele chegou disso no planejamento. Alissone, nós poderíamos trabalhar como o óleo de cozinha ele é produzido da soja. Para plantar soja, nós temos que desmatar uma grande área. E esse desmatamento, ele leva, né, a diversos problemas socioambientais, nós poderíamos abordar dessa forma. Porém, observa a sacada. Onde é que nós plantamos soja aqui no nosso território? Lá em Uruçuí. Tem alguém de Uruçuí aqui? Bom Jesus, aquela região? Bom Jesus, né? É o nosso cerrado aqui, né? Transição entre Piauí e Maranhão. Isso. Então, observe. Nós plantamos soja em Uruçuí. Como é que eu poderia inserir isso no contexto do estudante? Nós ficamos de mão atadas. Para você ver que tem que ter relação com o contexto do aluno. Então, nós tivemos essa sacada, vimos que ficaria inviável. Nós levamos o aluno para viver a situação de quem vive lá em Uruçuí, que só quem vive lá sabe que os impactos ambientais são monstruosos. Eu vou utilizar essa palavra, porque por mais que gere dinheiro para o PIB piauiense, mas vai trazer problemas ambientais aí de longa duração. Ou seja, que para nós superarmos aqueles problemas, talvez nossa geração, não esteja nem viva. Então, é isso. Então, nós temos aí, não tivemos como levar o aluno para ver aquela situação. E aí foi o que nós fizemos. Trouxemos o óleo para dentro da casa do aluno. O que o aluno faz? Descarta no meio ambiente, o óleo. Então, vamos analisar isso aí de forma municipal, dentro do município de Timon. Aí nós fizemos um painel de análise, né, onde nós colocamos nesse painel indicadores socioambientais. Esses indicadores socioambientais falando sobre a quantidade de pessoas que existem no município, o tamanho do município, né, de Timon. Que mais? A renda per capita das pessoas. Nós vimos toda aquela parte de indicadores socioambientais, como PIB, como faixa de renda salarial para homens, para mulheres, para eles terem uma ideia, né, a questão do próprio município. Esses indicadores, eles conhecerem o município onde eles moram. E muitos não sabiam que Timon era o quarto município do Maranhão. Muitos não sabiam que Timon, né, tinha mais de 100 mil habitantes. Então, ficou assim, eles começaram a conhecer, observa. Poxa, minha cidade tem estudo, eu não sabia. Então, o aluno, ele começa ele começa a se deter, ele começa, na realidade, a deter aquelas informações como informações importantes para ele, porque é o que ele vive. E esse painel de indicadores socioambientais, nós também discutimos as políticas públicas, como coleta seletiva de lixo, né? Além dessa coleta seletiva, nós vimos sobre a reciclagem no município de Timon, que nós temos, né, um centro de reciclagem municipal. E, acima de tudo,
os direitos e deveres deles, né? Os direitos e deveres dos cidadãos e dos gestores municipais. Quanto ao córrego que está próximo à casa dele lá, o esgoto que está fedendo, ao lixo que está sendo jogado, é um terreno baldio que está sendo queimado. Então, observe, nós fizemos um painel de importância social, de importância de vivência para o estudante. Então, é isso. Então, a ideia de falar sobre o Cerrado era boa? Ótimo. Mas para os alunos que estão lá no Cerrado, melhor ainda. Para os que estão aqui em Timon e Teresina, nós tivemos uma ideia de trabalhar o que ele vive, o que ele vê no cotidiano. Então, geografia, nós fizemos o que? Um painel de análise. Quem foi que construiu esse painel de análise? Passa aí, Jefferson. Então, nós temos aqui a imagem, né? Como está no período de pandemia, nós não podemos aglomerar, então nós dividimos aí em grupos e fizemos a mesma aplicação para todos os grupos. Então, aqui é um grupo onde nós temos os estudantes na biblioteca, eles pesquisaram, com o auxílio da ferramenta Google, os dados do município de Timon, né, do Maranhão. Então, lá, eles conseguiram, eles entraram no site do Tribunal de Contas, né, no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, e lá nós tínhamos um questionário de prestação de contas de todos os municípios, dentre eles o de Timon, e falava sobre esses indicadores, sobre as políticas públicas. Então, eles montaram um painel, e vocês podem estar visualizando nessa segunda imagem aí, né, onde eles trazem lá, de lado, os indicadores e, do outro lado, os números. Então, esse painel aí, ele serviu para o aluno ter a noção, primeiramente, nós vamos já juntar as coisas. Ele já sabe quantos habitantes o município tem, né? Ele já sabe quais são seus direitos quanto cidadão, direitos e deveres. E ele agora tem, vamos dizer, ele toma para si esse conhecimento. Por quê? Porque ele vive esse contexto todos os dias. Nós estamos falando aí da rua desses estudantes, do bairro desses estudantes. Nós estamos falando do município de Timon. Então, observe a importância. Passa aí, Jefferson. O segundo experimento, a segunda abordagem desse experimento disciplinar foi a disciplina de química. O óleo de cozinha é uma substância química, uma substância, né, que é extraída de uma semente oleaginosa, pode ser o milho, pode ser a soja, pode ser diverso, o coco, a amêndoa, mas que é uma substância com propriedades químicas, físico-químicas. Então, o professor achou por bem fazer uma abordagem que nós não podemos esquecer, que para fazer sabão, saponificação, você tem que ter conhecimento de reação química. Então, observe a importância. Então, nós temos que levar em consideração aí a questão das reações químicas, que podem ser reações, reações inflamáveis, podem ser reações tóxicas. Então, o professor achou por bem, nós achamos interessante de fato, porque está ligado diretamente à saúde, né, do estudante. Então, o professor de quem fez o quê? Fez uma abordagem laboratorial, onde ele abordou as propriedades físico-químicas do óleo de cozinha, né? Ponto de saturação, a missividade com líquidos, porque o óleo é descartado, vai para um córrego. Então, mostrando que esse óleo aí pode poluir um corpo d'água, né? E também aproveitamos para falar de alimentos industrializados, porque a maioria dos alimentos industrializados, eles são alimentos que são fritos, né? Já vem aí pré-feitos. Então, nós falamos dos alimentos industrializados, e dentro disso, sobre gorduras trans, né? Nós falamos aí sobre doenças cardiovasculares. Então, o professor de química, ele abordou essa questão dos alimentos industrializados, principalmente para a questão da saúde humana. E, no final, o professor ensinou, teoricamente, como era que se dava o processo de saponificação, a mistura dos reagentes e o tipo de reação, né? Se era uma reação que absorvia ou liberava energia, endotérmica ou exotérmica. E quando o professor fez essa atividade, essa reação,
Ele dizia, peguem no recipiente. O recipiente está quente ou está frio? E quem sabe, quem já fez sabão caseiro, né? Sabão, nós chamamos de, além de sabão caseiro, tem outro nome. É porque eu tive Covid recentemente, eu estou com esquecimento. Aí. Então, quem já fez sabão de soda, Soda, né? sabão de Qual o soda. nome? Sabão de soda, né? Sabão de soda. É. Justamente, quem já fez sabão de soda, é porque eu queria falar o nome sabão artesanal. É porque, É rapaz, ótimo para lavar alumínio. eu tô com um problema de falta de memória curta. Inclusive, eu fiz um exame hoje pela manhã da cabeça para saber, né? Então vamos lá. Eu também eu compartilho, viu, Júlio? Rapaz, pois Essa. é, para tu ver, ó, sabão caseiro ou artesanal. Professor, só um minutinho que essa informação, ela muito me serve. A minha filha teve sérios problemas com isso. O senhor fez o exame e disse o quê? Tem remédio? Vai voltar Não, com quanto aí tempo a sua é, novidade? eu tô com 2 meses que tive Covid, Sobre... minha Covid é severa. Eu passei por maus bocados, inclusive, eu não vou postar aqui uma foto, não, mas eu tive hospitalizado, recebendo inclusive oxigênio. Saturação abaixo de Ixi, 90, estava 88, 87, 40% do ixi, nosso Maria. prometido. Então, assim, o meu pós-Covid, eu tive muito cuidado, já fiz bastante exames, mas esse tem me preocupado bastante, que é a questão do esquecimento. Por exemplo, semana passada eu estava dando aula e esqueci. Eu esqueci o que eu ia falar. Outra, já tive deitado na rede, mexendo no Instagram, e a coordenação me ligar, professor, o que está acontecendo? Os alunos estão lhe procurando, e eu nem sabendo que era o horário meu. Então é isso, mas eu aconselho quem está com esquecimento, procurar aí, né, um neurologista para fazer o exame, né, do eletrocefalograma para ver se tem alguma atividade ali cerebral, né, que possa estar corrigindo com medicação. Mas voltando para cá, né, eu lembrei do termo. Além do sabão de caseiro, é sabão de soda ou sabão artesanal. Muito obrigado aí, o professor que me lembrou. Então é o seguinte, o professor ensinou para os alunos, teoricamente como fazia, utilizando uma pequena porção num copo de vidro, né, em um becker, e os alunos perceberam, ao pegar no pote, né, ali no becker, na vidraria, estava quente. Ele dizia, vocês acham que aí está liberando ou absorvendo? Então, eles tiveram noção, eles aprenderam que é uma reação que libera energia. Tudo isso aí na abordagem de química. E na abordagem de biologia, passa aí, Jefferson. Na abordagem de biologia, não, aí é o professor de química, volta. Professor de química aí, né? Professor que inclusive faleceu de Covid, que Deus o tenha. Mas, para você ver, né, que a Covid ela está tão perto da gente que às vezes bate assim. Né? Então, participou da nossa pesquisa o Sargento Enzo, professor também do Colégio Militar. Então, assim, fazendo a abordagem de química lá com os alunos, utilizando álcool, sal, eles tiveram lá, né, esse aprendizado das propriedades físico-químicas do óleo. Passa aí, Jefferson. E eu, como professor de biologia, fiz uma aplicação sobre o filme A História das Coisas. Esse filme, A História das Coisas, ele é um curta-metragem, né? É um curta-metragem de 11 minutos. O que ele fala? Sobre a produção e o consumo mundial, tá bom? Produção, consumo mundial. E dentro do consumo, o descarte. Então, nós vimos, né, que a produção e o consumo que nós estamos vivendo, esse consumo desenfreado, é um consumo insustentável. Então, foi muito importante para eles verem a questão da sustentabilidade. Nós estamos vivendo um consumo insustentável, que é levado aí a um consumo onde as pessoas que mais consomem são as pessoas mais felizes, que podem consumir mais, são as pessoas que estão na moda. Então é isso. Então nós trabalhamos essa questão com o filme A História das Coisas, porque não adianta o aluno ver, ele tem que mudar. A mudança tem que partir de dentro. Então o aluno tem que mudar dentro de si algumas concepções que ele aprendeu durante a vida toda e que está sendo reforçada todo dia na TV, na televisão. Propagandas de consumo, consuma isso. E as propagandas relacionadas com felicidade, as pessoas sorrindo, felizes, né? Um carro novo, e a família feliz. Então é isso. Então nós fizemos a aplicação do filme A História das Coisas,
E após isso, após essa aplicação, nós pedimos que os alunos trouxessem o lixo acumulado de casa. Eles passaram uma semana acumulando lixo. Quando eu falo lixo, os resíduos sólidos. Então, resíduo sólido, lixo, papel, óleo, né? Que é considerado um resíduo sólido. Como o óleo não tem uma legislação vigente sobre o óleo descartável, então a PL do Senado enquadra o óleo como resíduo sólido, porque já existe uma política nacional de resíduos sólidos e um plano nacional de resíduos sólidos, o PNRS. Então, observe. Então, o que nós fizemos? Pedimos que os alunos, os estudantes, acumulassem o lixo produzido em casa. Qual lixo? A lata, né? O papel, a embalagem. Eles juntaram por uma semana. O lixo orgânico, nós não pedimos, porque como é orgânico, apodrece. Então, eles poderiam, né, jogar fora. Descartar. Após uma semana, eles trouxeram esse lixo para a escola. Tanto o lixo, resíduo sólido, e o resíduo sólido oleoso, né, que é o óleo. E aí, lá na escola, nós fizemos a pesagem e a medição do óleo. Pesamos o lixo e medimos a quantidade de óleo que eles trouxeram. Nessa pesagem, num total de 33 estudantes, nós tivemos 92 quilos de lixo, tá bom? Então, foram 92 quilos de lixo produzidos numa semana por eles. Quase 100 quilos. Sendo que nós não tínhamos o controle dessa atividade, mas eles trouxeram. Porque ficava a cargo dele e a consciência do aluno trazer. Mas, de fato, deu 92 quilos de lixo. O óleo deu 2,6 litros. Nós pegamos, esquentamos o óleo, colocamos lá na medição, né? E deu 2,6 litros, 2 litros e 600 ml de óleo. Então, dissemos, tá aqui. Se 1 litro, o Juniels falou, que poluía aí 10 mil litros d'água, né? Se 1 litro de óleo polui 10 mil litros d'água, num corpo d'água enorme, você imagina aí 2,5 litros, né? Então, observe o estrago. É uma poluição aí que nós não temos noção, mas é muita coisa. Por quê? Porque numa semana, 33 estudantes juntaram na sua casa um óleo, né? Que normalmente seria descartado de forma incorreta. E aí, com esse óleo, e alguns disseram assim, professor, no próprio questionário lá, quando nós respondemos, muitos alunos disseram sobre a destinação do óleo, qual o fim que dava o óleo descartado. Os que não disseram que levaram, disseram que utilizaram o óleo para fazer farofa. Muitos estudantes disseram, não, professor, lá em casa o óleo, a mamãe utiliza para fazer a farofa, não joga fora, não. Então, só os que trouxeram, fora os que não trouxeram, deu o quê? 2,6 litros de óleo descartável. Então, após isso, nós fizemos o quê? Jogamos o lixo na caçamba, fora, né? Para ter o destino correto. Que no município de Timóteo tem uma coleta seletiva. Passa aí, Jefferson. Aí é o filme A História das Coisas que nós passamos. Não aglomeramos também, como foi tudo no mesmo período, foi concomitante às atividades. Passa, Jefferson. Os estudantes trazendo aí o lixo, né? Descartável. O lixo descartado, os resíduos. E nós colocamos aí na caçamba para destinar. Passa aí, Jefferson. Tem outra imagem dos alunos? Não tem. Eu esqueci de colocar. Mas nós fizemos o sabão. Felizmente aí, a imagem eu não coloquei, passou batido. Mas como óleo de cozinha descartável, galera, pessoal, nós fizemos o sabão caseiro, tá bom? Fizemos o sabão de soda. Então, nós pegamos a quantidade de óleo para a quantidade de soda cáustica, colocamos uma essência, o sabão ficar cheiroso, porque o sabão que minha mãe faz aqui é um sabão que não tem cheiro. Ele, na realidade, ele cheira, mas não cheira, não um cheiro muito bom. Então, nós fizemos o quê? Aplicamos, colocamos essência e corante. O sabão, além de ficar corado, né, azulzinho, ainda ficou cheiroso, com a essência de coco. Então, nós fizemos um sabão caseiro de coco. As zeladoras do Colégio Militar gostaram muito desse sabão. Inclusive, vou ter que fazer uma... Qual o nome da essência, Alexandre? A essência você compra na Botica. Eu comprei lá, tinha 2.
Tinha de omo, sabão omo e sabão de coco. Nós compramos a do coco, Tá ótimo. ficou um sabão muito bom, tá bom? Pediu o patrocinador da Botica, viu, Alessandro? Que tá indo Oi? pra. Essa propaganda tá indo pro É, estado inteiro. Vou pedir um. é o merchandise, né? É, Opa, vou foi mal. pedir. Mas foi na farmácia manipulação. Não, Nós tranquilo. compramos, tá bom? Então, galera, antes das considerações finais, antes de eu falar as considerações finais, no que culminou nosso experimento aí, interdisciplinar? Que os alunos viram a quantidade de óleo que eles descartavam no universo de 33 estudantes, e quando o professor levou para a quantidade de pessoas no município de Timon, os alunos ficaram assim: nossa, rapaz, quer dizer, por semana, trazendo isso para a realidade do município de Timon, com mais de 160 mil habitantes. Então, professor, é muito óleo, né, professor? Eu digo não é muito óleo? É muito óleo, meu jovem. E esse óleo vai para onde? Vai para o subsolo, vai para o esgoto, do esgoto vai para um córrego. Observe o impacto, nós estamos falando de um resíduo só, dentre milhares. Então os alunos ficaram assim, pelo amor de Deus, é muita coisa, professor. É. E aí, o professor trabalhou lá com ele, geografia, sobre os direitos e deveres, o que eles devem cobrar. Eles devem exigir, porque o Código de Postura do município, a lei municipal, que trata sobre resíduos sólidos, que inclusive é uma lei recente, que os municípios teriam até 2016 para acabar com o lixão, ter aterros sanitários com coleta seletiva, e aí, em cima disso, Timon hoje tem, mas eles não conheciam. Então, eu disse para eles: ó, vocês têm que cobrar, vocês têm que conhecer os direitos e deveres e cobrar dos gestores de vocês, porque isso aqui não é um favor. Então, olha a abordagem que nós fizemos. O aluno ele teve uma visão sobre os impactos ambientais, sobre a relação que afeta diretamente o município de Timon e sobre os perigos do manuseio daquilo ali, porque você não pode manusear com uma substância, né? Uma substância que libera vapores tóxicos, que é a soda cáustica libera. Então, ao final, considerações finais. Eu deveria ter botado a imagem que nós cortamos com o sabão, mas infelizmente passou batido. Então, considerações finais. O que nós devemos fazer como professores, nós aqui? Papo um papo mesmo aberto. Nós devemos repensar a forma com que as pessoas estão sendo ensinadas nos espaços formais, as escolas, e não formais de ensinos, do ensino do país. Mudança essa que deve começar por nós, professores, e eu acredito que essa formação é para isso, né? Desde a sua formação inicial até a formação continuada, capaz de ultrapassar esse paradigma educacional vigente, ou seja, nós temos que romper a casca desse ovo, e a BNCC está aí para lhe amparar, tá bom? Para você dizer assim: não, eu estou fazendo o que está na BNCC, é um documento que está regendo agora a educação do país. Quem estiver fora da BNCC tá fora do que está mais atual no plano educacional, tá bom? E a interdisciplinaridade, então, se apresenta como uma alternativa para o problema da compartimentalização dos saberes, sendo uma abordagem interdisciplinar fundamental para a reorganização. Reorganizar de forma viável os conteúdos curriculares, né? Como eu falei, Timon, Maranhão agora, já está trazendo agora, vamos interdisciplinar, tudo junto e misturado, ou seja, que seja permitir que nós, professores e estudantes, explorem com mais amplitude o conhecimento e que os mesmos passem a ter significado na vida das pessoas, através de uma aplicabilidade palpável do que se ensinou e do que se aprendeu na escola. Em outras palavras, o conteúdo, quando é falado de forma interdisciplinar, ele tem uma palpabilidade, você consegue saber. Eu tenho certeza que esses estudantes, eles nunca mais esquecem que o óleo faz mal ao ambiente, e muitos mandam foto no meu WhatsApp de barras de sabão que eles fizeram. Olha, professor, a barra de sabão que eu fiz, ficou mole. Mas observa aí, né, a importância. O aluno já armando óleo, né, para não descartar no meio ambiente. Então é muito importante. Passa aí, Jefferson. Esse aqui é um guia de atividades interdisciplinares, e dentro desse guia tem essa aplicação do óleo de cozinha, que ele não é um guia engessado. Eu peço que vocês deem ideias de aulas interdisciplinares, até mesmo porque a segunda versão desse guia
nós estamos pretendendo lançar para ampliarmos, não apenas ficar apenas em 6 aulas, mas outros conteúdos, né, das áreas afins do conhecimento. Então, é um guia de atividades interdisciplinares, aí foi feito por mim e a professora, a doutora Carla Ledi, né, do Rio Grande do Sul, a professora que está aqui na UESP, ela está na UESP, mas que ela tem um trabalho sobre educação ambiental crítica de Paulo Freire. Então, nós fizemos, né, esse guia especialmente para os professores da rede pública de todo o Brasil. Passa aí, Jefferson. Vamos Aí são os conseguir seguir, professor? Para conseguir esse guia, nós vamos disponibilizar na plataforma, tá bom? Para O vocês. Flash, Vocês né? vão fazer atividade. Ótimo. Nós temos aqui os objetivos gerais e específicos. O objetivo geral, que é a abordagem interdisciplinar, né, com a comunidade. E os específicos é promover a integração dos conteúdos da disciplina de Biologia, Química e Geografia, acerca da produção, consumo, descarte de resíduos no ambiente, com ênfase no óleo de cozinha. E apontar alternativas que contextualizem os conteúdos entre Biologia, Química e Física. Tá bom? Então, esse foi os objetivos deste guia. Passa, Jefferson. Pode passar. Pessoal, então, nosso papo era esse, nossa conversa interdisciplinar é essa. Eu espero que vocês tenham conseguido visualizar a importância de um trabalho interdisciplinar. É um trabalho que tem importância de grande relevância, vamos dizer assim, social na vida do estudante, da estudante, e que pode transformar não só a vida dele, mas a vida de todo mundo que está ao redor. E que se essas práticas elas forem, essas práticas, se elas começarem a ser difundidas, daqui a pouco nós vamos ter aí, né, grandes resultados. Então era isso, eu agradeço a atenção de vocês, e agora nós vamos fazer uma atividade, né, uma atividade onde vocês vão montar grupos em cima desse guia que nós disponibilizamos aqui na plataforma, tá bom? Então era isso que nós tínhamos para conversar até o presente momento. E eu agradeço a atenção de todos. Muito bom, professor Alisson Professor Moraes, Alisson. Jefferson, Oi. vai ser a mesma dinâmica de manhã, vai? Vai, Jardel. Boa tarde a todos. Então, Boa Alisson, tarde. a gente que vai fazer os grupos aqui, viu? Não fica de forma aleatória, não, né? É de forma aleatória mesmo. Eu vou fazer o É? seguinte, gente. Essa O Jefferson ferramenta- vai fazer aí a sala. Vamos tentar fazer essa sala aqui. Existe quebra de sessão, ou seja, a gente está aqui numa sala só. A gente vai dividir, cada um vai ficar numa sala com respectivo tema, não é isso, Lissone, para trabalhar essa interdisciplinaridade? Sim. O guia de atividades, se o Jefferson pudesse espelhar o guia de atividades, eu mandei lá para o e-mail. Eu não sei se eu mandei para o teu e-mail, Jefferson. Mandei? Acho que não. Deixa eu consultar aqui, rapidinho. Eu mandei, eu acho que foi para o Jardel e para o Junielson, não foi, Jardel? Para mim foi. Envia Mas e tá bom. Eu vou compartilhar a tela aqui. depois compartilha a tela. Ó, galera, atenção. Mas, Jefferson, se tu achar primeiro, Jefferson, tu bota, viu? Tá. Em que consiste a atividade aqui que nós vamos fazer? Uma atividade colaborativa. Nós vamos formar grupos aqui de colaboração, onde nós temos 6 atividades interdisciplinares no guia: óleo de cozinha descartável, biomas. Nós temos lá 6 atividades: comidas típicas, fotossíntese. E são assuntos que você pode, que eu abordei, né? Nós abordamos de forma interdisciplinar com as 3 disciplinas: geografia e química. Mas vocês vão fazer o quê? Vocês vão formar grupos, e cada grupo vai ficar responsável por fazer um planejamento, né, aplicável em 2 ou 3 aulas de uma daquelas aulas interdisciplinares. Vocês vão escolher qualquer uma delas, vocês podem escolher, eu escolhi óleo de cozinha descartável, ou então eu escolhi... Então, como nós temos aqui professores de biologia, de física, de química, então vocês vão fazer ali
aplicar aquela aula, né, juntamente com a equipe de professores na escola de vocês. É como se vocês estivessem montando uma equipe em uma escola e dizendo, como é que nós vamos aplicar esse conteúdo? Aí vocês vão fazer o quê? Um planejamento rápido, não precisa ser um planejamento com coordenação. Professor, você vai dizer assim, ó, nós vamos dividir aqui em primeira aula, segunda e terceira, e vamos fazer dessa forma. Vamos aplicar aqui esse conteúdo nessa disciplina, vamos trabalhar com essa outra disciplina falando sobre essa visão sobre esse determinado assunto, e aí rapidamente vocês explanam aqui para a gente ter, né, trocar essas experiências, tá bom? Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim, Alessandro. estamos ouvindo. Ouvindo. Ah, tá ok. Sim, se puder encaminhar lá para o grupo, a gente pode socializar, fazer da seguinte forma. Podemos, já que os colegas Não, eu estão... tô com ele aqui já, ó. Ah, é. Tu quer apresentar um pouco, Alessandro? É? Material? Quero, né? pode, Tá. quero. Pois já deu. Tu compartilha aí ou tu me manda. Eu tornei você Tá bom. organizador também. Você pode mexer Dá para ali? compartilhar, né? Dá. Clica em compartilhar. Já está no modo texto e imagens. Aí tu escolhe aí a janela que está o material. Alessandro, parabéns aí pela aula, cara. Muito bom. Viu? Gostei muito. Essa questão do lixão, né? Inclusive tem projetos com engenharia, né, para geração de energia através dos aterros sanitários, né? Então tem esse projeto com um professor engenheiro lá de Recife, inclusive matérias que já saíram em TV, eu acho muito interessante, ou seja, a cara dos olhos do setor privado e do público é produzir energia e a gente reaproveitar materiais, né? Então, você citou aí exemplos disso, eu acho muito rico. E Muito interessante. já visualizar isso com os alunos, né? Ou seja, existe eixos, né, temáticos que propicia unir esses componentes, né, como você citou. Você vai dar sua aula mesmo, professor? Oi? Tá auxiliando aí, quando é que vai ser a aula dele? O Bola Cheia aí, Bola Cheia, ele vai dar um show para vocês, eu acho que nas próximas semanas. A gente como equipe trabalhamos muito junto. Vocês acho que estão percebendo aí, tá aqui, por exemplo, o Jardel, tá, o Junielson, a professora Alissone e eu. Então, de fato, é uma aula que eles apresentam, mas tem um trabalho de equipe. E foi muito rico essa aula do professor Alissone, porque ele viveu isso, né? Tu vê a história dele aí de vida, a gente vê o envolvimento dele no projeto. Então, assim, E professor, juntou muita coisa aí. é assim que eu acho bonito. A gente planeja, a gente executa e depois fica fácil de falar, né? Porque era assim que era um estudo que a gente estava fazendo. A gente primeiro aplicaria tudo na sala de aula, né, na escola, e depois de tudo aplicado, a gente faria exatamente essa conversa sua aí final, né? Para mandar para a universidade. Porque assim que é bonito. A minha mãe também, eu não sei fazer, eu nunca prestei atenção para eu aprender, mas a minha mãe não compra sabão de barra mais. Ela sempre gostou disso. O sabão dela é todo artesanal. Ela faz baldes e balde de sabão, fica lá guardado, ela faz tudo. Eu não uso porque fica assim um sabão dá muita alergia, né? Mas ela não compra sabão, o sabão dela é ótimo. Muito bem. Tá certo. E aí, como a Quando o pessoal Alessandra Sônia aí, agora eu vou aprender a fazer. Essa questão, sabão mais leve. Nós temos também, além do guia de atividades, nós também tivemos como produto um manual prático para fazer o sabão. É um passo a passo, 5 passos. Ótimo, excelente. Nós podemos disponibilizar. Sobre a alergia nas mãos, já tem vários relatos que você trocando
o álcool, que muitas pessoas fazem aquecendo o óleo, então colocando o álcool. Então, nós já temos relato que se você trocar e colocar o sal, né, o NaCl mesmo, cloreto de sódio, o sal ele vai promover uma reação com a soda cáustica que acaba eliminando esse componente aí, né, ativo que faz, né, a É alergia verdade, professor. É que verdade. corrói O entre os sal faz dedos, isso mesmo. É. Que né? quando eu manuseava, de vez em quando, às vezes soda cáustica para jogar assim numa área, num terraço e tal, às vezes, sem querer, pega nas mãos, né? E aí, imediatamente, eu já lavava na água do sal e aliviava. Acabava, né? Rompia. O sal tem esse efeito. Só que o problema aí, o meu caso agora não resolve mais, não. É evitar esses produtos mesmo assim, sabe? É alergia séria. Ah, tá certo. E, Jardel, tu já está apresentando, só falta escolher o material a ser apresentado, mas assim, a ferramenta apresentar já Para está. mim não está aparecendo. Pois é, só Só está está dizendo que. aparecendo assim, ó, o Jardel está começando a compartilhar. É, exato. Aí eu não sei se é problema de internet, Jardel, ou então tu ainda não escolheu o documento. Eu posso tentar compartilhar aqui o guia? Pode arrochar, Alisson. Tenta aí, tu vai, né, bem no central, tem aí Sim. compartilhar conteúdo. Aí, se ele já tá aberto aí no teu computador, Tá, tá aqui, tá no e-mail. Tá no e-mail. Eu posso abrir o e-mail e compartilhar, não posso? pode. Agora eu aconselho tu fazer logo o seguinte, tu baixa o material, vai baixando aí o material. Quando tu baixar, fazer o download, tu abre o arquivo, deixa ele aberto aí já no modo, no ponto. Aí, depois disso que tu tenta fazer o compartilhamento da tua tela. Fica melhor. Vamos ver aqui. Uhum. Já a gente coloca aqui a frequência para vocês. Deixa eu ver, a gente está em quantos aqui? 36, tá ótimo. Deixa eu ver quantas salas eu vou dividir aqui, menino. Esse volume de pessoas. Apareceu aí, Jefferson, alguma coisa para Ótimo. Tá aparecendo já também que você está compartilhando. Vai aparecer tipo uma janela. Pronto, ótimo. É só tu maximizar a tela aí. A gente está visualizando já o arquivo PDF. Tá aparecendo o PDF para vocês? Já. Tá certo. Aí é só tu pegar a aba e descer no arquivo. Ok. Isso. Pessoal, então, vocês viram. Esse é o guia. Eu vou diminuir aqui porque está muito grande. Tá bom assim, Alessandro? 100%. Tá bom. Tá bom assim? Tá bom. Então, galera, ó, esse é o guia de atividades interdisciplinares. É um guia. Ele traz alternativas que facilitam a integração de conteúdos em biologia, química e geografia. Professor Alan Bruno, professor aí, amigo meu aí, ó, entrou agora. Então, ó, tá aí. Esse guia, como é que tá, meu amigo? Tá bom, tudo tranquilo. Eu tava Grande abraço. apresentando aqui, tá a sua tela, agora que eu tô lhe vendo aí. Tranquilo. Também estava aí observando esse Cisco Webscam, né? Tá trabalhando nele aqui, vendo aqui como era. Ó, então esse guia, como eu falei, foi um guia que nós, né, nós montamos um guia em conjunto, em ação integrada com o professor da rede pública do Maranhão, só que com o auxílio da professora doutora Carla Ledi. Esse guia ele vai trazer uma apresentação, e nós não vamos falar dessa apresentação, né? Sim. Pode ir direto ao ponto mesmo, Alessandro, pelo tempo. Os objetivos também nós não vamos falar. Como a atividade é voltada para as disciplinas, para as aulas, né? Então nós temos aqui, ó, essas 5 atividades: óleo de cozinha descartável, desmatamentos e queimadas, água, fotossíntese, comidas típicas, né? Na realidade, está faltando uma atividade que é o de biomas. Eu acho que eu abri aqui, porque tem vários. Eu só abri produto, eu acho que esse aqui está faltando. Mas vamos lá.
nós podemos fazer com esse, tá bom? Com 5 atividades. Então, nós temos 5 atividades. Cada atividade, ela traz um tema, tá bom? Por exemplo, essa, o óleo de cozinha descartável. Atividade 1. Nós temos uma abordagem interdisciplinar de biologia, química e geografia, onde os professores fizeram um planejamento, nós sentamos para fazer o planejamento, para ver como seria essa aplicação interdisciplinar. Essa do óleo de cozinha descartável foi a que nós acabamos de falar na nossa apresentação. Nós fizemos a apresentação dessa aplicação, tá bom? Então, tá aí. Nós fizemos a abordagem do óleo como fonte de alimento, né? O seu descarte incorreto. Ou seja, e fizemos um sabão artesanal com uma oficina pedagógica. De química, abordagem das propriedades físico-químicas, né? Ponto de saturação, densidade, né? E ação de detergentes no óleo. Falamos também das frituras, comidas rápidas, né? E os riscos para a saúde. Então, essa aqui nós falamos agora há pouco, a aplicação. Geografia, o professor, geografia. Eles montaram um painel de análise, né? Com os indicadores socioambientais, para ver a questão do número de pessoas do município, o IDH, o IDEB, a coleta seletiva, e os alunos fizeram uma reflexão sobre seus direitos e deveres quanto cidadãos. Pronto. Essa é uma atividade. As outras atividades que estão aqui como sugestões interdisciplinares nesse guia, por exemplo, desmatamento queimado, atividade 2. Então, nós temos também uma abordagem interdisciplinar, professor de biologia, química e geografia. Nós sentamos para dar essa sugestão, né? Então, está aqui, como é que deve ser feita essa aplicação? Como é que essa aplicação deve ser feita? E nós buscamos ter o máximo de cuidado para não sair do contexto do estudante. Por exemplo, eu poderia estar falando de desmatamento queimado da Amazônia. É desmatamento, é queimada. Só que nossos alunos aqui, eles não estão na Amazônia. E nós estamos desmatando e queimando coisas aqui do nosso local. Então, a importância é essa, tá bom? Então, nós tivemos o máximo de cuidado para fazer o que nós chamamos de contextualização. Nós fizemos aí o contexto, em cima do contexto social. Então, nós temos aí a sugestão em biologia, a sugestão interdisciplinar em química e a sugestão interdisciplinar em geografia sobre desmatamento e queimada. Cada uma delas, eu passo aqui para a gente não ficar muito... Cada uma delas tem, né? Tem um tema e abordagem, biologia, química e geografia. Água, né? Nós fizemos aqui com água. Aí. A importância da água para os seres vivos. Nós falamos sobre o consumo, né? Sobre, na escola, como é que eu poderia abordar o tema água? Então, para observar a importância da água, né? O professor deve convidar os estudantes para observar os locais na escola que recebem água, né? Próximo a bebedouros, suspiro de ar-condicionado. Você pode perceber que naquele período de seca, vamos dizer assim, um período mais seco do ano, tá tudo seco. Capim seca, mata seca, mas nesses locais aí, próximo ao bebedouro, onde a água escorre, onde o ar-condicionado pinga ali, geralmente tem um capim ali que nasce. Então, ele pode estar vendo a importância da água para a vida, dessa forma. Não ficar naquele imaginário. O planeta água, a vida só é possível quando nós temos água. Então, vamos mostrar para ele. Então, ali, nós temos um período, por exemplo, como eu fui lá na escola, mostrei para eles que estava tudo seco ali, mas onde como é que eu posso dizer? O funcionário da escola aguava, fazia o processo de irrigação ali. Nas mudas que nós plantamos em 2019, próximo ali ao canteiro, a muda, nós tínhamos ali uma bolinha de capim rodeando ali as pedras. Aí eu dizia, por que nasce capim aqui e ali não nasce? Porque aqui, ó, todo dia aguado. Então, a água que respinga aqui é suspiro de vida para as sementes, de capim que tem aqui perto, né? Que estão aqui próximas a esse canteiro. Então, é isso. Então, nós temos aí o professor de química mostrando aí as pilhas eletrolíticas, né? Com limões e batatas. O professor fez isso aí com eles.
E mostrando a importância da água, do líquido que está dentro do limão para fazer o que? A corrente, né? A circulação aí dessa pilha. E os alunos, né? Os alunos e as alunas, com auxílio do professor de geografia, montaram um mapa das bacias hidrográficas, dos aquíferos, principalmente do Maranhão, na hidrográfica do Maranhão, os rios que são próprios do Maranhão, os rios que não são do Maranhão, mas que atravessam o Maranhão e descem para a Baixada Maranhense. Então, eles viram ali a importância da água como um objeto, como um elemento, uma substância utilizada no dia a dia, como uma da bacia e de elementos maiores, como os rios e os corpos hídricos, e, né, na produção de pilhas, né? Então é isso. O que eu quero que vocês façam? Que vocês escolham uma dessas aulas interdisciplinares, desses temas aí. Fotossíntese, biologia, química e geografia, os professores também fizeram abordagem. Comidas típicas. Então é isso. O que é que eu quero que vocês façam como atividade? É escolher. Jefferson, ele vai formar os grupos, né? Jefferson vai ser em sala de transmissão no WhatsApp, é? Deixa eu ativar aqui meu microfone.